Nos anos 80, essas celebridades estavam em todos os programas de TV. Hoje, muitas simplesmente desapareceram. Algumas escolhas chocam até hoje. Vamos relembrar? É sempre terra. Carlos Alberto Richelli nasceu em São Paulo e começou sua carreira artística ainda jovem. Ele ganhou destaque nos anos 1970 e 80, conquistando o público com seu talento e carisma. Sucesso na TV e no cinema, Richelli brilhou em novelas de grande sucesso, como Vale Tudo, A Indomada e Riacho Doce. Além da TV, também teve uma carreira importante no cinema brasileiro, mostrando sua versatilidade como ator. Você é testemunha de que eu tentei dar uma de bom moço. Ainda no início dos anos 90, Carlos Alberto Richelli se mudou para os Estados Unidos com sua mulher, a também atriz Bruna Lombardi, e com o filho Kim. A partir daí, ele fez apenas trabalhos esporádicos na televisão. Carlos Alberto Richelli e Bruna Lombardi estão casados há quase 50 anos. O eterno César de Vale Tudo está hoje com 79 anos. Se cuidar e cuidar dos outros, que é o que a gente tem que fazer na vida, né? Ela encantou o Brasil inteiro e de repente virou as costas para a televisão. O que levou Lídia Brondi a assumir? Lídia Brondi é considerada um verdadeiro ícone da televisão dos anos 80. Sua beleza e desenvoltura em frente às câmeras faziam com que o Brasil passasse horas assistindo novelas como Roque Santeiro, Dancing Days e Vale Tudo. Lídia Brondi chegou onde poucos conseguiram. Acontece que Lídia Brondi era ótima em frente às câmeras, mas nunca se habituou com a vida frenética dos artistas. A atriz, que era filha de pastor, não gostava de ser famosa e muito menos da exposição pública. É claro que a gente busca fama, que é sucesso, que é prestígio, que é que ande na rua e todo mundo olhe e diga que maravilha. Mas quando entra na sua vida, entra dentro da sua casa, é desagradável. Em meio a crises de pânico e diversas especulações sobre seu estado de saúde, Lídia Brondi se retirou de cena no final dos anos 90, no auge da fama, deixando o público incrédulo. Hoje, ela continua casada com o ator Cássio Gabus Mendes, com quem se casou em 1991 e atua como psicóloga. Lídia Brondi hoje tem 65 anos. Oi, gente, estamos aqui para entrar no show de Diane Warwick. Belo show. É Diana ou Diane? Diane Warwick. Uma estrela internacional, sucesso absoluto. Então, por que Lucélia Santos se afastou das novelas brasileiras? Se teve uma atriz que fez sucesso no Brasil e no mundo, essa atriz foi Lucélia Santos. Lucélia Santos literalmente parava os países por onde passava, por conta de sua personagem na novela A Escrava Isaura. Em Cuba, o governo suspendia o racionamento de energia durante a exibição da novela. O fanatismo era tão grande que na região de conflitos entre Bósnia e Croácia nos anos 80 e 90, um cessar-fogo era estabelecido para que os soldados pudessem acompanhar os capítulos. Com tanto sucesso, Lucélia se tornou estrela absoluta na TV Globo, protagonizando tudo o que fazia em novelas como Vereda Tropical, Feijão Maravilha e Água Viva. Obviamente que todo esse sucesso também despertou emoções como egocentrismo, inveja e questões relacionadas a dinheiro. Tudo isso pode ter explicado o sumiço de Lucélia da televisão ainda em meados dos anos 80. Foram levantadas várias hipóteses para o sumiço de Lucélia, e até seu forte engajamento político foi atribuído ao caso. Além disso, Lucélia também cobrava da Globo seus direitos de imagem pela exibição de A Escrava Isaura em diversos países, mas parece que a gota d'água mesmo foi durante as gravações da novela Sim a Moça, de 1986. Lucélia interpretava mais uma vez uma mocinha adorada pelo público. Mas nos bastidores o clima estava tenso. O autor da novela, Benedito Rui Barbosa, revelou no livro Cenas dos Próximos Capítulos que Lucélia Santos deu trabalho durante as gravações, e segundo ele, ela dizia que não serviria de escada para outros atores. Ele também disse com todas as letras que ele preferia Julia Gunn para o papel da Sim a Moça. A novela explodiu em audiência, mas logo na sequência, Lucélia preferiu respirar novos ares e foi para a TV Manchete, rival da TV Globo na época, e assim viu as portas da TV Globo se fecharem definitivamente. Ela só voltou para a Globo, em pequenas participações, muitos anos depois, em uma temporada de Malhação em 2001 e participações em programas da Globo. Lucélia Santos hoje tem 68 anos, é produtora, diretora e ativista ambiental.
Talentosa, carismática e cercada de polêmicas, Miriam Rios viveu uma trajetória marcada por reviravoltas que mudaram completamente o rumo de sua carreira. Mas o que aconteceu para uma das atrizes mais queridas da TV simplesmente desaparecer das novelas? Tudo começou muito cedo. Aos apenas 17 anos, Miriam participou de um concurso de novos talentos no programa do cantor e humorista Moacir Franco. Entre dezenas de candidatas, ela se destacou, venceu o teste de atriz e garantiu uma participação na novela O Feijão e o Sonho. Era o primeiro passo de uma carreira que prometia ser brilhante. Pouco tempo depois, Miriam já era um rosto conhecido do público quando se envolveu com o cantor mais famoso do Brasil, Roberto Carlos. O romance rapidamente ganhou os holofotes, e o que parecia improvável se tornou realidade. Os dois se casaram, vivendo, aos olhos do público, um verdadeiro conto de fadas. Enquanto estampava capas de revistas, Miriam também brilhava na TV. Ela emendou novelas de grande sucesso, interpretando personagens que ficaram gravados na memória do público, como em Marrom Glacé, Coração Alado e Ti. Tudo parecia perfeito. Até que não era mais. No final dos anos 80, o casamento glamuroso chegou ao fim de forma inesperada, chocando fãs e a imprensa. Anos depois, Miriam revelou o motivo. Descobriu que Roberto Carlos havia feito uma vasectomia e nunca contou a ela. Sentindo-se enganada e com o sonho de ser mãe, ela decidiu colocar um ponto final no relacionamento. Livre para viver a maternidade, Miriam acreditava que começaria uma nova fase. Mas o que veio a seguir foi um silêncio cruel. Sua carreira praticamente foi enterrada. Nos bastidores da Globo, diretores afirmavam que não queriam contrariar Roberto Carlos ao escalá-la para novelas. E aos poucos, as oportunidades desapareceram. Miriam então se casou novamente, dessa vez com o médico Edmar Fontoura. Mudou-se para os Estados Unidos, realizou o sonho de ser mãe e só retornou ao Brasil em 1995. Mesmo após a separação, ainda tentou retomar a carreira e atuou na novela Era Uma Vez, em 1998. Mas o brilho de antes nunca mais foi o mesmo. A partir de 2002, Miriam Rios passou a integrar o movimento carismático da Igreja Católica, iniciando uma nova fase de vida, longe dos escândalos e da superexposição midiática. Hoje, aos 67 anos, Miriam segue ativa, atuando em peças de teatro, presente nas redes sociais e mantendo viva a história de uma artista que brilhou intensamente e que pagou um preço alto demais por escolhas feitas longe das câmeras. Ele era um dos rostos mais presentes da televisão brasileira nos anos 80 e 90. Galã, talentoso, disputado pelas maiores novelas, mas, de repente, sumiu das telas. O que aconteceu com Maurício Matar? Maurício Matar começou de forma discreta, como figurante em Vereda Tropical, em 1984. Mas foi pouco tempo até o público notar aquele olhar marcante. Logo em seguida veio o papel que mudaria tudo. João Ligeiro, em Roque Santeiro, uma das novelas mais icônicas da história da TV brasileira. A partir daí, Maurício Matar virou presença garantida no horário nobre. Uma novela atrás da outra, sempre em papéis de destaque ou protagonistas. Ele brilhou em sucessos como Pedra sobre Pedra, Rainha da Sucata e tantas outras produções que marcaram época. Tudo indicava uma carreira sólida e duradoura. Mas nem sempre o sucesso segue um caminho linear. Em meados dos anos 90, Maurício decidiu arriscar. Inspirado por artistas como Fábio Júnior, ele tentou migrar para a música. Até conseguiu emplacar 1 ou 2 hits, mas a carreira musical não deslanchou como o esperado. Mesmo assim, ele fez uma escolha arriscada. Recusou papéis em novelas para insistir como cantor, e essa decisão teve um preço alto. Aos poucos, os convites para a TV começaram a diminuir, e depois, quase desaparecer. Fora das telas, a vida pessoal também chamava a atenção. Maurício Matar viveu romances com mulheres famosas como Elba Ramalho, Angélica, Débora Seco e Paola Oliveira. Ele ganhou fama de bad boy, se envolveu em polêmicas, discussões e episódios conturbados que frequentemente viravam notícia. Anos depois, o próprio ator revelou que havia sido diagnosticado com transtorno bipolar, condição que provocava fortes oscilações de humor e que, no passado, foi confundida com temperamento difícil. Um detalhe que muda completamente a forma como muitos episódios da sua trajetória passam a ser vistos. Com tantas polêmicas, escolhas controversas e problemas pessoais, Maurício Matar acabou afastado das grandes produções da televisão. E o afastamento veio acompanhado de uma fase ainda mais difícil. Problemas financeiros e jurídicos,
Processos por pensão alimentícia, dívidas acumuladas, relatos de penhora de bens e até um infarto associado ao estresse de disputas familiares. Hoje, aos 61 anos, Maurício Matar vive longe dos holofotes que um dia foram rotina. Ele mora em uma fazenda no interior de Minas Gerais, é casado com a empresária Shey Dufal e é pai de uma filha. Uma vida bem diferente daquela dos tempos de galã das novelas. Dona de uma beleza hipnotizante e de uma personalidade impossível de ignorar, Lúcia Veríssimo simplesmente sumiu da televisão. Mas a pergunta que não quer calar é: foi uma escolha consciente ou o preço de ser intensa demais em um meio que não perdoa? Nascida em uma família de classe média alta no Rio de Janeiro, Lúcia cresceu cercada por arte e música. Filha de um maestro, ela respirava cultura desde cedo. O talento estava ali, só esperando ser descoberto. E quem percebeu isso foi ninguém menos que Cristiane Torloni, que a incentivou a seguir a carreira de atriz. Coincidência? Ou destino? Sua estreia na TV Globo aconteceu na novela Marina. E dali em diante, a ascensão foi meteórica. Durante os anos 80 e 90, Lúcia Veríssimo se tornou presença constante em produções de peso, marcando época em novelas como Roda de Fogo, O Salvador da Pátria, Despedida de Solteiro e Cara em Coroa. Tudo indicava que ela seria eterna na telinha, mas nem sempre o sucesso garante permanência. Fora das câmeras, Lúcia também chamava a atenção. Sua vida amorosa virou assunto constante na mídia. Ela se envolveu com Gal Costa, com o ator Marcos Paulo e com a atriz Cláudia Magno. Em uma época de muitos tabus, Lúcia nunca se escondeu. E isso teve um custo? Além disso, seu temperamento forte e explosivo virou quase uma lenda nos bastidores. O diretor Paulo Ubiratã, em tom de brincadeira, chegou a batizar 3 de suas pontes de safena com nomes de artistas famosos. E uma delas levava o nome de Lúcia Veríssimo. As outras? Tônia Carreiro e Mário Gomes. Brincadeira ou recado? Outra história que ganhou os corredores da Globo foi a briga histórica com o ator Paulo Gorgulho, seu par romântico em Despedida de Solteiro. Na novela, química de sobra. Fora dela, eles se detestavam. Não se falavam, não se cumprimentavam, e o clima era tão pesado quanto o sucesso da trama. Com o tempo, Lúcia foi se afastando da televisão de forma silenciosa, fazendo apenas participações pontuais. Um de seus trabalhos mais recentes foi em Rensga Hits, em 2024. Mas o brilho constante das novelas ficou para trás. Hoje, aos 66 anos, Lúcia Veríssimo escolheu uma vida mais reservada, longe dos holofotes, em contato com a natureza e longe das pressões da fama. Mas fica a reflexão. A TV perdeu Lúcia Veríssimo. Ou foi Lúcia quem decidiu abandonar a TV antes que ela a abandonasse? Ele foi um dos maiores galãs da televisão brasileira. Protagonista por décadas, presença constante no horário nobre. Mas, de repente, sumiu das novelas. O que aconteceu com José Maier? Ele foi injustiçado ou esquecido pelo público? Nascido no interior de Minas Gerais, José Maier teve um início de vida bem diferente do que muitos imaginam. Antes da fama, passou 7 anos em um seminário e se formou em letras. Foi no teatro, no fim dos anos 70, que descobriu sua verdadeira vocação. Decidido a seguir a carreira de ator, mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades na televisão. A grande chance veio em 1983, quando interpretou Ulisses na novela Guerra dos Sexos. A partir dali, seu rosto começou a se tornar conhecido. Vieram papéis importantes em novelas como A Gata Comeu e Selva de Pedra, preparando o terreno para o grande salto. Em 1989, José Maier conquistou enorme visibilidade ao viver Zé do Burro, na minissérie O Pagador de Promessas. No mesmo ano, seu personagem Osnar explodiu em popularidade no sucesso Tieta. Ali nascia um dos maiores galãs da TV Globo. Disputado por autores como Aguinaldo Silva e Manuel Carlos, José Maier ficou marcado por personagens fortes, viris e sedutores, que conquistavam o público e garantiam audiência. Fora das câmeras, ele sempre manteve uma vida pessoal discreta. Casado por muitos anos com Vera Fajardo, teve uma única filha, Júlia, e construiu uma reputação sólida no meio artístico. Mas tudo mudou em 2017. Durante a novela A Lei do Amor, José Maier foi acusado de assédio sexual pela figurinista Su Tonani. A denúncia causou uma enorme repercussão e dividiu o meio artístico. Enquanto alguns colegas saíram em sua defesa, a atriz Camila Pitanga afirmou já ter vivido situação semelhante e apoiou a denúncia.
Outras atrizes se uniram e o movimento mexeu com uma, mexeu com todas ganhou força. Pouco depois, José Maier escreveu uma carta de retratação, afastou-se da TV Globo e praticamente desapareceu da mídia. Em raras declarações, o ator afirmou que desenvolveu uma doença autoimune após o episódio e disse que acabou se tornando símbolo de um machismo associado aos personagens que interpretou por anos. Mesmo convidado a retornar à Globo na novela Três Graças, José Maier recusou. Hoje, aos 76 anos, ele encerrou oficialmente sua carreira artística. Um fim silencioso para quem brilhou por décadas, e mais um nome que entra para a lista dos famosos dos anos 80 que sumiram da televisão.